O que a gente não faz por vocês? Olá! Sejam bem-vindos a um episódio extra do ABC do Crente. Sim, vocês pediram na nossa comunidade, pediram nos comentários lá no nosso Instagram, pediram nos comentários aqui, e a gente resolveu criar um vídeo extra, digamos assim, entre blocos, porque a gente está chegando no final do nosso segundo bloco, né? Então, entre blocos, com algumas das nossas indicações de leitura. Não é à toa que você me viu carregada de livros para apresentar para vocês algumas opções de leitura, tá? Quais são as chaves das nossas escolhas por esses livros? Quais foram os temas que a gente trabalhou ao longo desses dois blocos? Deus, Jesus, Espírito Santo, Trindade, Igreja, Missão, Reino de Deus. Tudo isso está de alguma forma envolvido na nossa escolha dos livros que nós vamos falar, se eu não derreter no calor do Rio de Janeiro. Vamos lá? Sem nenhuma ordem especial, porque na verdade eu apenas fui empilhando os livros da minha biblioteca, da minha estante, para trazer para vocês. E ao mesmo tempo com muito de um crivo pessoal e também das minhas conversas com a Pamela, com o Felipe Gibran, que são as outras pessoas que constroem o conteúdo desse canal, eu trouxe para vocês algumas possibilidades de leitura. Vou falar para vocês sobre elas e o Brian vai me ajudar ilustrando com algumas imagens quando isso for necessário, mas a ideia é que você saia daqui com algumas sugestões de leituras que você pode fazer na sua casa. Cabe dizer para você que eu tinha um crivo importante ao fazer essa seleção. E o crivo era trazer mais livros de mulheres do que de homens. Porque, de alguma forma, a maneira como nós fomos formados hegemonicamente no nosso pensar teológico é muito masculina. E vocês não precisam de ajuda para achar os livros dos homens. Mas desenterrar livros de mulheres soterrados nesse pensamento patriarcal e colonial, às vezes é um pouco mais difícil. Então eu trago para vocês muitas indicações também de mulheres, mostrando também para vocês alguns dos livros que eu, Pamela e Gibran já citamos ao longo desses dois blocos de conceitos fundamentais do nosso cristianismo. E a ideia é que vocês compartilhem, leiam esses livros e também coloquem aqui nos comentários quais são os livros que vocês consideram cruciais sobre esses temas que nós estamos trabalhando e desenvolvendo ao longo desse período, tá bom? Vamos lá. Vamos começar por esse que é talvez o primeiro. Isso foi inclusive outra coisa que eu quis fazer, tá? Eu queria trazer para vocês indicações de coisas que não fossem só de teologia ou só de ciência da religião. É importante que vocês saibam que a maneira como nós pensamos teologia, a maneira como nós pensamos Deus, ela está muito atrelada à forma como nós somos moldados pela nossa cultura. Então, nos alimentar de outros elementos culturais é crucial para a gente pensar teologia. Teologia não se pensa somente com livros de teologia. Teologia se pensa com filmes, com séries, com muitas outras possibilidades. E não à toa, vocês sabem, eu tenho um fraco por esse homem aqui. Sr. Jack, C.S. Lewis. Ele não gostava do nome dele, Clive, preferia ser chamado de Jack, então por isso Jack. As Crônicas de Nárnia foram a porta de entrada para mim, para uma possibilidade de uma outra visão de Deus. Ver Deus a partir da imagem de Aslan, que é o nosso leãozinho aqui, foi um movimento importante na minha espiritualidade e eu não sei se eu teria conseguido chegar a outras conclusões muito profundas se eu não tivesse passado por essa aventura aqui. Aqui vocês têm um volume único de um livro, que são 7 volumes, escrito para crianças, e a proposta é contar um pouco dessas histórias bíblicas e de questões de valores a partir
de uma narrativa mítica. Uma das coisas muito legais do C.S. Lewis é que ele não tem medo de misturar elementos profanos, elementos do folclore e elementos da teologia. Então, uma feiticeira coexiste com Papai Noel, que coexiste com Aslan, tá tudo aqui junto. Eu acho isso muito interessante. A minha cena favorita das Crônicas de Nárnia é a cena em que Aslan tá indo se encontrar com a feiticeira porque ele vai ser sacrificado no lugar do traidor Edmundo. E sim, isso é um spoiler, mas bom, se você já viu o filme da Disney, tá aí. Você pode ver, se você tiver preguiça de ler o livro, você pode ver o filme da Disney ou esperar a nova série das Crônicas de Nárnia que já tá vindo aí. Aslan tá indo ao encontro da feiticeira para ser morto, ele sabe disso, e Susana e Lucy estão caminhando atrás dele porque elas querem entender o que vai acontecer e para onde ele tá indo. E aí, quando ele ouve o passo delas, ele chama elas para perto e diz que elas podem acompanhá-lo até um determinado lugar. E o livro, o narrador, o C.S. Lewis, fala que Aslan pede para elas colocarem a mãozinha na juba dele, porque ele não quer se sentir sozinho. Eu acho que essa é uma das imagens mais bonitas sobre Deus. A imagem de um leão feroz que pede a duas meninas para colocarem a mão na sua juba para que ele possa sentir a presença delas. A imagem de um Deus vulnerável a esse ponto é que abriu espaço para mim para pensar Deus e Jesus num outro lugar. Deus, Jesus, Espírito Santo de uma outra chave, de uma outra perspectiva. Então, para mim, as Crônicas de Nárnia é um must-have. Precisa ler, precisa adentrar esse universo. Para mim, é uma das coisas mais belas produzidas na nossa literatura ocidental cristã. Então, fica a minha indicação. Eu separei aqui um livro da editora Recriar, chamado Rimonim, Estudos Interdisciplinares da Bíblia Hebraica. E é muito legal porque fala de vários temas sobre a Bíblia Hebraica e que a gente nem sempre para pensar, tipo ironia, que é com o Lucas Iglesias, inclusive um capítulo muito legal, elégia, sombras e silêncios, transcendência literária. Então tem vários elementos aqui super importantes para pensar essas histórias da Bíblia Hebraica a partir de estudos interdisciplinares. O estudo da Bíblia, ele é necessariamente interdisciplinar. Não basta a teologia, não basta a história, não basta a arqueologia, precisa da geografia, precisa da antropologia. Todas essas coisas conjugadas nos permitem entender a Bíblia melhor. E esse livro aqui da Recriar nos lembra disso, da importância de se ler a Bíblia, de se interpretar a Bíblia hebraica a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Próximo. Isso aqui, gente, é para quem realmente tem muita curiosidade sobre o tema da missão, porque é um livro denso ao tamanho desse tijolo, mas é talvez uma das obras mais importantes, que eu não poderia falar de missão sem mencionar esse livro. Foi uma das minhas bibliografias para a construção do vídeo sobre o que é missão, qual é a missão do crente, e é esse livro aqui, Missão Transformadora, do David Bosch. Agnes, é um livro muito denso? É um livro muito cansativo? É um livro que conta a história de um monte de coisa, não sei se eu tô afim? Mas é também um livro fundamental para entender o tipo de missão cristã, como nós chegamos aonde estamos. Mais um livro da editora Recriar, super legal, super, como eu posso dizer assim, é um livro bem bacana para quem está começando a estudar a Bíblia, porque a proposta é apresentar para vocês as diferentes formas de se ler a Bíblia. Existe mais de um método para ler a Bíblia. Aqui, nesse canal, eu uso muito o método histórico-crítico, mas existem muitos outros. Esse livro apresenta para vocês diversas formas de ler esse texto e quais são, digamos assim, as forças de cada uma delas e as fraquezas também, porque nenhuma forma de ler é absoluta, Elas são complementares, digamos assim. Então, esse livro aqui do João Leonel e do Marcelo Carneiro, publicado pela editora Recriar, é um livro que vale muito a pena você ter na sua estante, ler para quem está querendo começar a estudar a Bíblia. Quando a gente pensa sobre reino de Deus,
aí a gente entra numa outra lógica, né? Porque existem muitas parábolas de Jesus falando sobre o reino. E aí foi por isso que eu separei esse livro aqui do Kenneth Bailey, que se chama As Parábolas de Lucas. É um livro antigo, da editora Vida Nova, mas que nos apresenta vários elementos das parábolas de Lucas que nos ajudam a entender um pouco melhor sobre o contexto no qual ela é produzida e como essas parábolas estão então falando sobre esse reino que Jesus anuncia. Então vale muito a pena, ainda mais quem gosta muito de estudar o Novo Testamento, quem dá aula em escola bíblica dominical. Esse é um livro muito importante para ter na estante, para usar para construir aula. É bem bacana, porque além de falar sobre contexto, todas essas coisas que são super importantes, também fala sobre estrutura gramatical, todos esses elementos para pensar as parábolas que tornam esse estudo mais rico, digamos assim. Então, essa é uma indicação muito bacana. Para quem está estudando a Bíblia, o livro, tanto para entender a Bíblia, quanto esse aqui que eu cito em todos os meus vídeos, gente. Esse livro aqui é o livro do Eduardo Arens, A Bíblia Sem Mitos. É um livro que eu acho que toda pessoa que minimamente lê a Bíblia tem que ler esse livro. Pra mim é aquela coisa assim, eu sou crente há 30 anos, eu já li a Bíblia 30 vezes, eu li a Bíblia uma vez por ano, não me importa. Você tem que ler esse livro. Esse livro aqui, ele vai falar basicamente como a Bíblia é formada, como cada livro é construído, qual é a história desses livros, como o cânon foi formado. Esse livro aqui é um livro que, se você não leu, para agora, pausa esse vídeo, vai na Amazon e compra esse livro. E lê. E depois a gente conversa, ok? Esse aqui, Pamela citou pra vocês, e agora vocês estão vendo a capinha dele. Karen Armstrong, Uma História de Deus. Até hoje, tudo que eu li da Karen Armstrong é maravilhoso. Eu sou apaixonada pela Karen Armstrong. Então, se você não conhece a Karen Armstrong, eu recomendo assim fortemente, não só que você conheça, mas que você compre algum livro dela e leia. Esse é belíssimo, né? Fala a história sobre Deus a partir desses intercruzamentos entre o judaísmo, cristianismo e islamismo. E, bom, belíssimo, leiam. A Pamela cita ele no vídeo que ela fala sobre Deus, então vocês já sabem também agora como ele se parece. O meu eu comprei num sebinho, custou R$15, vocês acreditam? Adoro. Um beijo pra Livraria Berinjela, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Esse livro aqui, eu tenho não só citado, mas usado ele no meu De Volta a EBD. Quando eu falo sobre historiografia deuteronomista, a construção dessa imagem monoteísta de Israel, a construção de um Deus único, tudo isso, olha aqui, um belíssimo livro para vocês lerem e entenderem a origem de Javé. Então, é um livro da Paulus, que eu recomendo muito. Eu, quando coloquei ele aqui nessa lista, estava pensando nos livros que a gente poderia ler para pensar sobre Deus. Esse é um livro muito interessante, sobretudo porque mostra pra gente da onde vem, como é construída a imagem de Javé que nós cristãos recebemos. Então, vale muito a pena essa leitura. Seguindo, essa daqui, gente, é uma teóloga judia pela qual sou apaixonada, chamada Amy Jill Levine. E esse livro da Thomas Nelson, que se chama A Bíblia com e Sem Jesus, é basicamente uma análise de vários textos bíblicos feita por ela, que é judia, e por um teólogo cristão. Então eles estão aqui numa construção de um debate super interessante, mostrando pra gente como um judeu interpretaria de forma diferente alguns textos de um cristão. Então traz pra gente essas diferenças culturais que fazem todo sentido quando a gente está pensando em alguns textos de Jesus. A Amy Jill Levine, ela é especialista em Novo Testamento, ela é professora de Novo Testamento e ela tem pelo menos tem outro livro publicado pela Thomas Nelson, As Palavras Difíceis de Jesus, e tem pelo menos outros 2 livros ainda sem tradução que valem muito a pena se você ler em inglês, que chama Short Stories, que fala sobre as parábolas de Jesus, e um outro que é Jewish Bible Annotated, sei lá como é que a gente pronuncia isso, que é a Bíblia Judaica Anotada, que também ela é uma das autoras. Achei esse livro num sebo, e esse livro é uma preciosidade.
se chama Aquela que é, de Elizabeth Johnson, e é um tratado teológico de teologia feminista. Então, fala sobre Deus, fala sobre Jesus, fala sobre todas as pessoas da Trindade, fala sobre a Trindade a partir de uma chave do relacionamento, usando a teologia feminista. Então, eu queria saber mais sobre Deus, queria saber mais sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, a partir de uma chave feminista. Aquela que é. Comprei num sebo também, no centro da cidade. Achei por acaso, gente, um dia que tava meio sem o que fazer. E é um livro belíssimo, belíssimo, publicado já há algum tempo, né, pela editora Vozes, e que vale muito a pena ler. Dá pra comprar num sebinho, tá bom? E falando em sebinho, talvez o livro mais poderoso que eu já tenha lido sobre a Trindade, da Ivone Gebara. É um livro que eu citei quando eu falei sobre o Espírito Santo e que eu citei quando falei sobre o Espírito Santo. É um livrinho fininho da Ivone Gebara sobre Trindade, palavras sobre coisas novas e velhas. Eu ia dizer que comprei num sebo, mas eu abri e lembrei que não, que eu ganhei de presente. Eu ganhei de presente da minha amiga Priscila, teóloga feminista, que a gente já recebeu aqui no nosso podcast. E eu recomendo profundamente que vocês leiam esse livro que fala sobre o Espírito Santo e a Trindade a partir de uma perspectiva ecofeminista. É das coisas mais maravilhosas que eu já li sobre a Trindade. Pausa antes de caminharmos para o final, que a pilha está ficando cada vez menor. Vou ler uma poesia para vocês. Essa é a receita da vida, minha mãe disse, me abraçando enquanto eu chorava. Pense nas flores que você planta a cada ano no jardim. Elas nos ensinam que as pessoas também murcham, caem, criam raiz, crescem para florescer no final. É Rubem Alves que fala que para falar sobre Deus, entender sobre Deus, pensar sobre Deus, ele não leu os teólogos, ele leu os poetas. E ler as poetas e os poetas é um caminho interessante de pensar teologia. Esse poeminha da Rupi Kaur tá no O que o Sol Faz com as Flores, e eu recomendo que no seu estudo teológico você sempre abra espaço para ler poesia. Prosseguimos com a nossa pilha? Talvez o livro que eu mais tenha citado nos vídeos do ABC do Crente, que eu acho que qualquer cristão tem que ler o tempo inteiro, sempre. O meu, inclusive, está todo marcado, todo cheio de anotaçõezinhas. Jesus, uma aproximação histórica, do Antônio Pagola. Eu acho até hoje que é um dos livros mais bonitos que eu já li sobre Jesus e talvez um dos livros mais relevantes da minha caminhada cristã. Então, não sei, se você quer pensar sobre Jesus, sobre o reino de Deus, quer pensar sobre a construção do seu cristianismo, esse é um livro para começar. Dentre os livros sobre Jesus, eu separei aqui um livro que faz parte, né, dessa coleção bonita da editora Recriar, do Jürgen Moltmann, que é Quem é Jesus para nós hoje, tá? Ainda nessa chave de pensar livros para nos ajudar a pensar nesses temas que eu comentei com vocês. Esse livro, na verdade, essa coleção da editora Recriar é uma coleção bem interessante porque nos traz alguns clássicos desse teólogo super importante, mas esse em especial eu queria indicar porque de alguma forma nos ajuda a pensar sobre Jesus. Então, lê o Pagola, depois lê o Moltmann, ok? E agora, me quase derretendo, nós chegamos no penúltimo livro que eu quero mencionar aqui, que é um livro que fala sobre missão a partir de uma teologia ou de uma lógica, de uma perspectiva latino-americana, que é do Roberto Blavatsky. Não sei como é que pronuncia esse nome, gente. Roberto Blavatsky, não sei. Então, esse é um livro bem interessante para repensar a missão. Agnes, eu discordo de tudo que você falou sobre missão naquele vídeo, achei péssimo, acho que essa não é a missão do cristão. Tudo bem, é seu direito. Mas nós aprendemos a pensar missão a partir de uma lógica capitalista e colonial. Como é que muda se a gente pensar a partir de uma lógica latino-americana, a partir do sul global? Acho que muda muita coisa. Esse livro é um começo para pensar sobre isso. Não terminei.
quero indicar mais uma duologia. O primeiro livro eu já li, gostei tanto que eu já emprestei, então só tô aqui com o segundo, mas o Brian vai colocar aqui a capa do outro. Parábola do Semeador é o primeiro livro e o segundo é a Parábola dos Talentos, da Octavia Butler. Octavia Butler é uma autora de ficção negra que nos leva a pensar em Deus a partir de um outro lugar. Um dos quotes dela mais bonitos falando sobre Deus, é quando ela diz assim: o meu Deus tem outro nome. Octavia Butler nos ensina, nos inspira a chamar Deus de outros nomes. Assim como A Cor Púrpura, da Alice Walker, que é um outro livro para pensar sobre Deus, que, nossa, só de lembrar, talvez seja um dos livros mais bonitos de literatura que eu já tenha lido, um dos livros que eu mais amei ler, só de lembrar me dá vontade de chorar. E eu indico muito. E o Hibisco Roxo, da Chimamanda Adichie. O Brian vai colocar as capas aqui, ó. Cor Púrpura, o Hibisco Roxo, tá tudo aqui, em algum lugar, que eu não sei aonde que o Brian vai colocar, mas ele vai colocar aqui pra você ver. Então, nossa, eu queria ler mais literatura que me ajudasse a pensar sobre Deus. Eu te indico esses livros, né? Eu te indico essas autoras que nos levam a pensar sobre Deus num outro lugar, a partir de uma outra chave. E essa chave é muito preciosa. E por fim, porque a gente teve uma poesia no meio, a gente vai ter uma poesia no final também. Este aqui se chama Daniel Faria e ele foi um padre antes de ser um poeta. E aí é muito engraçado porque as poesias dele têm muito da Bíblia. Vou dar um exemplo. A luz de Damasco é um grito para a ovelha que regressa. A luz de Damasco é um tombar do trigo, um cair do grão. Cega tanto como os olhos de um homem perseguido quando se volta para nós. A luz de Damasco golpeia, é circuncisão, que abre e limpa. A luz de Damasco é dura, da dureza das pedras que um mártir junta com as mãos, com que empedra o caminho para a morte. A luz de Damasco é esse lume da oração de um mártir ao morrer. Então, as poesias dele são poesias que pensam muito sobre Deus, lembra muito outros poetas que também têm muito uma experiência, uma vivência religiosa e que nos levam a pensar em Deus por vários outros caminhos. Vou ler o meu favorito antes de dar tchau para vocês. Há uma palavra pessoa, uma palavra pregada ao silêncio de dizer-se como nunca for ouvida. E nela, dizer-se, posso existir. Só posso viver cabendo nela. Habito-a, como Jonas, o grande peixe. Ela pronuncia-me, traz-me em viagem do nada para o silêncio. Exemplifico com a luz de um homem que ressuscita, sustenta-me, como jejum alimentando Nínive. Mas também posso ser um vaso para ela. Um vaso não. Outra coisa qualquer que não consigo comparar às coisas da terra. Um lugar tão verdadeiro que mesmo a luz em suas praças, pátios e alpendres só imprecisamente é capaz de assinalar. E como salva a cinza em Nínive espalhando-se, eu posso propagá-la e posso amá-la até me transformar. Leiam poesia para pensar sobre Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!